Olá, Ares, saudações, bem-vindos ao Astronômade. Esse é o vídeo de estreia desse canal e eu estou muito feliz em começar essa jornada com vocês. Eu sou a Lívia Dalboni, eu sou a sua astróloga e oraculista a partir de agora. Vou fazer a tiragem energética para vocês para essa primeira quinzena do mês de junho. Vamos entender o que vem na direção de vocês. Quero entender também com quais, né? Quem são os arianos que eu vou me conectar nessa leitura. Sejam muito bem-vindos, Ares. Já te convido a se inscrever no canal para a gente fazer nascer uma comunidade de pessoas que se interessam por autoconhecimento, por espiritualidade, né? Então, convido vocês também a deixarem o like de vocês, somente se o vídeo fizer sentido, tá bom? Se o vídeo fizer sentido, por favor, dê o like, porque essa energia de troca é muito importante, principalmente com as pessoas que eu vou me conectar. Se vocês quiserem uma leitura particular, se vocês gostarem do modo que eu jogo e abro as cartas, todas as informações estão na descrição do vídeo. Leiam com atenção para vocês não caírem em golpes, tá bom, arianos? Sigam somente as páginas oficiais do Astronômade, ok? Boa sorte! Que a espiritualidade, o que as energias, qual é o campo vibracional dos arianos que eu vou me conectar nesse momento, inconsciente coletivo do signo de Áries. Vamos começar aqui com o oráculo da Terra Mágica. Iniciando, boa sorte. Aqui a gente tem a carta da neblina, algo velado, mais uma, quase pulou. Vou baralhar mais um pouquinho. Mais uma energia. O deserto. Vision Quest. Olha como as cartas já começam a se comunicar. Áries. Espero que dê para vocês, peraí, ver direitinho. Às vezes eu fico perdida aqui na direção. Acho que eu achei aqui, ó. Dá para ver, né? Então, a gente tem aqui a carta da neblina, falando sobre algo velado. Algo não está sendo dito para o signo de Áries, ou algo ainda está muito confuso, né? Pode ser que vocês estão vindo de uma energia onde vocês estão com alguns problemas que parecem que não tem muita resolução, muitas dificuldades, ou vocês estão tendo relacionamentos, né, que parecem que tudo está desandando. Pode ser um relacionamento no trabalho, pode ser um relacionamento afetivo, né? De alguma forma, parece que tem essa energia que te deixa muito confuso, te deixa perturbado, que não deixa você ter clareza nas coisas. Me fala se vocês estão se sentindo assim ultimamente, né? Com muita insônia, muitos pesadelos, né? Tendo dor de cabeça, ou às vezes até se sentindo realmente perdidos. Eu tô perdido, parece que nada que eu faço tem um resultado bom, né? Então tem uma energia aqui de um coletivo que está vibrando nessa energia aqui da neblina, né? E o que que acontece? Olha como o tarô, as cartas já começou assim a se comunicar entre si. A gente tem a carta do deserto, que fala sobre, bem, no deserto parece que nada está vivo, nada acontece. O deserto parece que está tudo muito parado, estagnado, mas é nesses momentos que a gente começa a ter clareza, visão, que a gente começa a receber insight, que a vida começa a falar com a gente. Vocês lembram da história, né, de Jesus quando ele passou as provações no deserto? Ao mesmo tempo que ele passou as provações, que ele foi muito tentado, ele também conseguiu ali o maior
digamos assim, a maior resiliência. Ele teve que acreditar muito, né, para suportar aquele período difícil. Então, o que, que eu vejo? Que vocês estão passando por um momento de deserto na vida de vocês, de neblina, das coisas não sendo ditas, ou algumas coisas podem até estarem acontecendo por debaixo do tapete, né? Algumas mentiras, algumas pessoas que se aproximam de vocês com outros interesses e vocês ainda não perceberam, mas vocês vão começar a perceber. Vocês podem também estarem se sentindo assim prejudicados, né, em alguma área da vida de vocês. Mas é nesse momento de dificuldade, de deserto, de se sentir um pouco fora ali da energia de vocês, que é uma energia de fogo, de ação, de motivação, mas vocês vão começar a ter respostas. Se vocês persistirem na caminhada e não desistirem. Porque, Áries, esse é um momento de dificuldade, eu sei, mas as cartas estão dizendo assim: não desista, porque tem uma questão de visão para acontecer. Vision Quest quer dizer um momento de clareza, de iluminação. Pode ser uma ideia que você tenha, pode ser que você tenha que encarar uma verdade, pode ser que você comece a ver as soluções dos problemas, a ter ideias de como solucionar os problemas ou a quem pedir ajuda, né? De alguma forma, é um período que, se vocês forem resilientes, vocês terão a resposta de vocês, ok? Interessante. Vamos abrir aqui com o tarô druida. É um momento de uma certa aprovação, né? Uma aprovação espiritual. Nossa, embaralhei aqui que tá tudo caindo. Peraí que eu mal cortei o deck aqui. É um momento realmente assim que eu sinto de uma certa aprovação. É como se vocês estivessem passando por um teste, né? Um teste de fé até, eu diria. Por isso é muito bom vocês fortalecerem a fé de vocês com as suas orações, com as suas meditações, com seu silêncio. Não revelem tudo para todo mundo, não fale dos seus planos para todo mundo, porque é um período de vigilância. Mas ao mesmo tempo que é um período de vigilância, se vocês não desistirem, não sucumbirem, ai, eu vou meter o louco e vou sair do meu emprego. Ai, esse relacionamento, por que que tudo isso está acontecendo? A não ser que seja um relacionamento tóxico, por favor, né? Saiam. Ninguém merece estar em um relacionamento onde você é maltratado, maltratada. Mas tem alguma questão realmente problemática, mas se vocês persistirem, a clareza ou a direção vem. E, inclusive, a direção às vezes pode ser, sim, a finalização de algo. Mas não sejam precipitados, tá? Não sejam precipitados. Esperem essa informação chegar, essa verdade vir à tona, ou as pessoas se mostrarem, seja para o bem ou para o mal, as máscaras caírem, ou as pessoas que realmente querem teu bem vão se apresentar. Mas de alguma forma vocês vão ter muita clareza nesse momento. O mês de junho começa com algumas provações, mas vamos ver o que vem. Já começamos com tudo em Áries. Bem-vindo ao Astronômade. Tarô, o que você pode falar para o signo de Áries? Por favor, com amor, luz, seja claro e específico. 9 de pentáculos. O mundo. 4 de copas. Bem, vamos lá. A gente tem aqui o 9 de pentáculos, que fala sobre vocês começarem a ter
Aqui é muito interessante, porque a gente está falando sobre vocês começarem a recuperar a energia de vocês, o valor de vocês, a vocês nesse período vão se fortalecer, é um período de fortalecer a si mesmo, principalmente no lado financeiro, evitar gastos desnecessários, evitar, às vezes eu olho aqui para baixo porque eu vou ver se eu estou ainda gravando, né, se está tudo certo. Então, evitar gastos desnecessários, recuperar o valor de vocês, às vezes é um período para vocês refletirem sobre as ações, se vocês fizeram algo que machucou alguém ou se alguém fez algo que te feriu. É um período de muita reflexão pessoal, de fortalecimento de valores, de recuperação da energia de vocês, que pode gerar bons frutos, inclusive, se vocês persistirem, eu acredito que até financeiros, tá? Então, a gente tem aqui essa questão de fortalecimento. O mundo vem aqui, logo em seguida, mostrando que vocês vão se libertar dessa energia, né, de estagnação, de aprisionamento. O mundo, ele vem rompendo, ele vem finalizando um ciclo, Áries. Então, assim, pode ser que vocês realmente tenham que lidar com o rompimento de algo ou algo acabando, né? Algo que está fora do controle de vocês, mas que vem para o bem, né? Sabe aquela frase, há males que vem para o bem? Às vezes isso é verdade, né? Vem para abrir os nossos olhos. Mas aqui eu acredito que vocês vão começar a perseverar e sair da energia de bloqueio a partir do momento que vocês começam a se autorizar, se validar, se comprometer com você mesmo, cuidar de si mesmo. Aqui tem uma questão muito de cuidado pessoal. Essa é uma mensagem que fala para olhar para você mesmo. Não é muito uma mensagem sobre relacionamento específico, o tarô não está falando aqui sobre romance, o tarô está falando sobre você, sobre esse momento da sua vida. O que está pegando? Escreve nos comentários, fala, Lívia, a minha situação tá assim, 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 eu tô sentindo exatamente essa energia. Porque eu quero entender, né, o que vocês estão passando. Mas vem uma finalização, ok? A questão é que vocês podem ainda ficar presos, né, emocionalmente falando, aqui, ó, tá vendo que ele está se lamentando, mas tem uma copa aqui de oportunidade cheia. Então, às vezes, se é um relacionamento que vai chegar ao fim, a vida vai mostrar o quão boa ela também pode ser com você. Que as coisas não estão perdidas. Que não foi só você, alecrim dourado, que está passando por um fim de uma relação, muito embora às vezes seja muito dolorida. Ou não é só você que está passando por uma dificuldade financeira ou perdendo emprego, enfim, o que pode vir a acontecer. Mas a questão é que é uma abertura de caminhos, é uma libertação. Tem algo que precisa ser libertado. Novamente, o deserto com a neblina. Tem algo que está bloqueando o caminho de vocês. E essa não é a energia de Áries. Vocês são os iniciadores. Vocês são os corajosos. E essa coragem nem sempre ela vem de fora, né? Às vezes é interna, ela começa eu comigo acreditando em mim, comigo me valorizando mais, não aceitando mais ser tratada desse modo, não aceitando receber menos do que eu recebo, do que eu mereço, do que eu batalhei. Entende? Tem alguma energia nesse sentido de valorizar. Eu sei que pode parecer que, meu Deus, né? Mas o que eu vou fazer depois? Tá difícil. Mas acreditem. Eu acredito aqui que tem uma mensagem. Vamos ver qual é o conselho. Uma mensagem de libertação. Vamos ver primeiro a dificuldade. Dificuldade
A torre. Vocês acham que dá para brincar com uma coisa dessas? A torre. Ai, desculpa, gente, eu ainda tô pegando jeito aqui com essa câmera, tá bom? Na verdade é o meu celular, mas assim é o ângulo. A torre. A torre, ela vem quando algo precisa romper, finalizar. E como eu disse, às vezes é algo que você não está vendo, ou algo que você está passando, que você foi muito cabeça dura, porque a Ariane são cabeça dura quando quer, né? Fica insistindo em coisas às vezes que você fala, meu Deus, por quê? E a torre vem quando não tem mais como você sozinho dá jeito. A vida vai dar um jeito para você. O problema, Ares, é que quando a torre vem, e eu não quero assustar vocês, mas quando a torre vem, ela vem de um modo rasgante. Ela vem com toda a potência e força para te tirar daquele lugar que não te faz bem, ou das escolhas ruins, ou enfim, que das posições que você está. Então ela vem brutal, assim, ela vem às vezes com dor, ela vem com choro, ela vem com desespero, mas ela vem para uma libertação, para libertar as amarras que te prendem, ok? Então, seja lá o que vocês irão passar nesse mês, que a gente sabe já que não vai ser fácil, como eu costumo dizer, não é bolinho, né? A vida não é um bolinho. Nesse momento, saiba que, primeiro, você não está passando por isso sozinho. Leia os comentários, porque com certeza a gente vai formar uma comunidade aqui que vai se apoiar. E, por favor, apoiem uns aos outros, né? Vamos formar essa rede mesmo. Eu não estou fazendo aqui tarô no YouTube só para divertimento, é para a gente entender que nós não estamos sozinhos, que as energias elas falam de um coletivo. Mas quando essa torre vier, ela vai libertar vocês. E o que vem? O que vem depois dessa torre, Tarô? Qual é o conselho? A alta sacerdotisa. Como a gente falou, e eu falei no começo aqui, como eu falei no começo aqui da jogada, vem para vocês se autoconhecerem, para vocês quebrarem um padrão, para vocês não repetirem os mesmos erros, não cometerem as mesmas, me veio aqui injustiças, veio essa palavra, mas para vocês aprenderem mais sobre vocês mesmos. Por quê? Porque a alta sacerdotisa, ela é uma energia que fala sobre autoconhecimento profundo. Ela fala sobre autoconhecimento. Não à toa, ela sempre está ali com os seus livros, com os seus contratos. Ela é aquela energia de conhecimento da anciã, sabe? Então, inclusive, a gente pode até falar de pessoas mais velhas que podem te ajudar nesse percurso com conselhos, com direcionamento. Mas a gente está falando aqui de uma energia de, bem, já que eu vou ter que aprender pela dor, ou já que eu tenho que passar por esse momento desconfortável na minha vida, e eu sei que eu vou passar, e eu vou passar com a cabeça erguida, porque eu não estou aqui para desistir. Eu não vim até aqui para desistir agora, né? Aquela música do Engenheiros, do nada eu cantei, né? Do nada. Mas assim, a sacerdotisa vem para falar em você confiar em si mesmo. Quanto mais eu fortaleço o meu coração, quanto mais eu fortaleço as minhas habilidades, a minha força, a minha garra, menos esse impacto vai ser dolorido, menos eu vou lamentar esse rompimento, tá bom? Então aqui tomar como aprendizado. Se é uma quebra de padrão, ou seja, se a torre está vindo para quebrar algo que vem se repetindo na sua vida, por favor, pegue isso para você como lição. Sabe o que eu costumo falar nos meus atendimentos? A vida, ela é como uma espiral, ok? Quando você está aqui nesse primeiro degrau dessa espiral, às vezes você vai passar por coisas difíceis. Quando você vai para o segundo plano, você já olha com uma outra perspectiva. E mesmo que você tenha que passar por um problema muito parecido, não vai ser do mesmo jeito, porque você já subiu um degrau.
Então, é um momento de quebra de padrão, de subir degrau, tá bom? E não ter medo, não ter medo, ok? Vamos aqui, quanto tempo? 20 minutos? Interessante. Vamos lá. Chega mais ou menos meia hora. Vamos aqui para mais uma... com outro tarô, tá? Peguei outro tarô. O que mais, tarô? Sobre essa energia de Áries. A força. Sejam fortes e resilientes. Sejam fortes e resilientes. Vocês são signo de Áries. Áries não é para se gabar, não, mas Áries é o iniciador. Sem Áries, não tem como os outros signos se manifestarem. Por quê? Porque vocês têm a energia do impulso. Vocês têm a energia da criação. O fogo de Áries é o fogo criativo. Ele é o fogo revolucionário, nesse sentido de ser o pioneiro. Se eu tô com coragem, eu vou comer. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu vou encher o meu peito de coragem para passar pelas situações difíceis, porque eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. O que mais? Avisar. No, 10 de pentáculos, que interessante. Porque caiu aqui o 9 de pentáculos e o 10 de pentáculos. Ou seja, a prosperidade vem, o dinheiro no bolso vem, a dificuldade financeira vai acabar. Mas vocês vão precisar ter força e resiliência para passar por essa noite escura da alma aqui. Tá bom? Tem ganhos, provavelmente mais para o final do mês, para o início ali de julho, vocês vão começar a ver esses resultados mais concretos. Mesmo que, provavelmente financeiros, mas também relacionado aos valores ou essa nova materialidade. Então, aquilo que foi tirado da vida de vocês, ou essa dificuldade, ela vem de uma forma realmente difícil, mas é para honrar o signo de Áries depois. Que mais? Quase. Que mais? E o 4 aqui de paus, para mostrar para o signo de Áries que novos alicerces. Vocês vão confiar em novas pessoas, vocês vão ter ajuda de novas pessoas, vocês vão firmar novos contratos, vocês vão se reerguer e se reestabelecer, principalmente financeiramente, muito propício aqui para novos relacionamentos ou para a resolução de um problema. Então, estou enfrentando um divórcio, estou enfrentando algo na justiça, as coisas tendem a melhorar para o seu lado, Áries. Estou pensando em comprar uma casa, eu queria alugar um apartamento justamente quando eu menos esperava, aquilo desocupa e eu consigo. Entende? Tem uma energia aqui de resolução muito boa. Eu gostei. Vamos finalizar com uma mensagem? Acho que eu falei muito rápido agora, né? Mas eu gostei dessa energia final aqui. Tá. Vou tirar essa daqui. Signo de Áries, com muito amor e luz do astronoma de casa estrela, os guiem. Qual a mensagem? Direcionamento para o signo de Áries. Eu vou fazer assim. Urano. Rompa com os vícios. Eles podem ser... Rompa com os vícios. Eles podem ser de cunho emocional e fazem com que os ciclos se repitam. Olha aqui o karma, olha aqui os padrões. Repare no que vem se repetindo na sua vida e veja se você não está preso numa teia de crenças. Desfazer para refazer. As rupturas são dolorosas.
mas necessárias para o começo de um novo ciclo. Urano, me arrepiei toda, Áries. Quer mais clareza? Quer que eu desenhe? Falando sobre isso, falando sobre ciclos que se repetem, sobre deixar a dor, sobre tirar essas crenças limitantes, sobre esse autossabotador, se afastar do que tem que se afastar e começar um novo ciclo. Bora pra frente, Câncer? Bora pra frente, Áries. Será que tem uma mensagem para vocês ou algum canceriano aí na vida de vocês? Não sei, mas essa é a sua mensagem de estreia aqui do canal. Muito obrigada. Se fez sentido para você, por favor, deixa o seu like, o seu joinha, porque isso me ajuda muito. Vocês não têm noção, para quem está produzindo conteúdo, o quanto isso faz a diferença. Nos vemos nos próximos vídeos e acompanhe também a comunidade aqui onde eu deixo as informações para vocês. Até a próxima!